Oriente Médio é uma região do oeste da Ásia, composta por países que possuem uma longa história, que remonta às primeiras sociedades organizadas pelos seres humanos. Entre os países atuais podemos destacar Irã, Iraque, Síria e Turquia. Por que certos grupos humanos se estabeleceram nessa região? Quais as suas características? Quais elementos culturais dessas sociedades na antiguidade podem ainda ser identificados nos dias atuais? Em torno de 6.000 a.C., grupos humanos se assentaram em uma região formada por terras férteis devido à presença dos rios Tigre e Eufrates, e por terras menos férteis, devido à proximidade de desertos e às poucas chuvas. Essa região ficou conhecida como Mesopotâmia, uma palavra grega que significa entre rios. As primeiras povoações humanas localizavam-se nas margens dos rios, riachos e lagos, das áreas mais altas, em pequenas montanhas e colinas, onde a chuva era mais abundante. Nessas áreas, iniciaram o plantio e o armazenamento de cereais para os períodos de seca. Ao sul da Mesopotâmia, onde as chuvas eram menos abundantes, as terras eram menos férteis e eram percorridas por grupos nômades que não se fixavam muito tempo num lugar. A partir de 4.000 a.C., os grupos humanos que viviam na Mesopotâmia desenvolveram técnicas de irrigação para as terras menos férteis, aproveitando transbordamentos dos rios em períodos mais chuvosos. Cavavam canais que ligavam os rios até as terras secas. Também desenvolveram o armazenamento de água em tanques de pedra e de cereais em edifícios. Com isso, a ocupação humana passou a se tornar mais constante e começaram a surgir pequenos povoados. Essas inovações ocorreram ao mesmo tempo em que as povoações e a vida nômade se modificavam. A produção estocada nos edifícios em forma de pirâmide, denominados de zigurates, passou a ser controlada pelos sacerdotes, que detinham os conhecimentos sobre o regime das chuvas, saberes matemáticos e se apresentavam como representantes dos deuses que auxiliavam nas colheitas. Desde o seu estabelecimento na região, os povos mesopotâmicos desenvolveram conhecimentos de astronomia, pela observação dos movimentos do Sol, da Lua, das estações do ano e do regime de chuvas. Tais conhecimentos, necessários para a agricultura, estiveram representados pela astrologia, pelos signos do zodíaco, que, de certo modo, ainda são permanências culturais nos dias atuais. O aumento da produção impulsionou o comércio e as guerras entre grupos humanos. Abaixo dos sacerdotes, começaram a se destacar os guerreiros e os comerciantes. Presenciava-se também o desenvolvimento do artesanato, de objetos de cerâmica, de ferramentas e tecidos. Com isso, também passaram a se distinguir artesãos, que se diferenciavam dos camponeses que trabalhavam a terra. Por fim, devido às disputas e guerras pelas terras férteis e irrigadas, passou-se a utilizar um contingente de seres humanos escravizados, responsáveis pelas tarefas mais pesadas. A partir de então, haveria uma grande diferenciação social e a criação do Estado, uma organização política que instituiria regras, leis, definiria as formas de trabalho, da propriedade da terra e a distribuição das riquezas. Na Mesopotâmia, surgiram pequenas cidades com autonomia, conhecidas como cidades-estado ou cidades-reino. Cerca de 2350 a.C., cidades-estado, localizadas no sul da Mesopotâmia, foram centralizadas em uma organização maior, o Império Acadiano. Esse império conseguia impor seu controle político, militar e administrativo sobre várias cidades da região. A partir desse núcleo original, os acadianos iniciaram sua expansão pela Mesopotâmia, submetendo diversos povos da região. Por tratar-se de uma região próspera, devido à agricultura e cobiçada por servir de rota para variados povos, a Mesopotâmia foi palco de muitas disputas e formação de diversos impérios ao longo de toda a antiguidade. Muitos elementos da cultura ocidental, como a história do povo hebreu, passagens bíblicas do Antigo Testamento, mitos como o Dilúvio e a Torre de Babel, e crenças como a ação dos astros na vida das pessoas, por meio da astrologia, desenvolveram-se nessas sociedades. Esses povos também impeliram os conhecimentos da matemática, da arquitetura e da escrita.